Vai. Ó, se liga, rapidinho pra gente resumir isso aí, resumido, bem resumidinho. Se liga, eu falei pra você o que é choque, não foi assim? Olha o conceito de livro, o que é choque? Choque é um estado de quê? Hipoperfusão celular generalizada, na qual a quantidade de oxigênio que chega para atender às necessidades das células são o quê? Ineficazes. Diego, que negócio mais difícil, resuma, mais fácil. Olha pra cá, qual é o problema do choque? É não chegar sangue. Choque resumido é o quê? Não chega sangue, e se não chegar sangue, não chega quem? Oxigênio de forma suficiente para atender as necessidades das células. E eu falei para você o seguinte, o problema pode estar onde? No coração. Se o problema está no coração, eu chamo de choque o quê? Cardiogênico. Se o coração não bombeia sangue, não vai oxigênio, não vai sangue, não vai oxigênio. E aí no choque cardiogênico eu tenho um problema no coração. O problema pode estar onde? No volume. E aí pode ser por conta de diarreia, vômito intenso, paciente hidratado, ou no caso do trauma, a grande maioria por conta do choque hipovolêmico hemorrágico. Se ele perde volume, eu não tenho sangue chegando, se não tem sangue não chega o quê? Oxigênio. E eu também tenho um outro tipo de choque chamado de choque distributivo. Eu falei para você o seguinte, choque distributivo, o problema está nos vasos. Cardiogênico no coração, hipovolêmico no volume, distributivo é nos vasos, é quem distribui. E o que acontece no choque distributivo é simplesmente uma vasodilatação. Vasodilata, o volume permanece o mesmo. Inclusive eu disse para você que o choque distributivo acontece uma vasodilatação e eu chamo isso de hipovolemia relativa. Por que relativa? Porque o vaso aumentou e o volume permaneceu o mesmo. Já o choque hipovolêmico eu chamo de hipovolemia absoluta, porque de fato, o cara perdeu o volume. Sucesso? Aí vem pra cá. Classificando o choque cardiogênico, eu divido ele em intrínseco e extrínseco. O nome já diz tudo. Intrínseco é de dentro, extrínseco é de fora. Eu falei o problema interno. Diego, me diga um problema interno do seu coração. Rapaz, eu tô assim, com o coração tão não. Nada a ver, tá? Choque cardiogênico intrínseco. Eu tenho infarto agudo do miocárdio, problemas valvares, arritmias. Eu tenho um problema que impossibilita o coração de mandar sangue internamente. Já no caso de choque cardiogênico extrínseco, eu falei que alguns livros chamam isso de choque obstrutivo, porque obstrui o funcionamento normal de quem? Do coração. E eu dei dois exemplos. O tamponamento cardíaco, também conhecido como tamponamento pericárdico, e o pneumotórax hipertensivo, que eu falei que lá nos Hs e Ts da parada cardiorrespiratória é visto como tensão de tórax. Aí eu falei para você que o tamponamento cardíaco é simplesmente quando tem um sangue no pericárdio. E esse sangue no pericárdio ele comprime o coração, dificultando o coração de fazer diástole. Se dificulta o coração de fazer diástole, eu tenho uma diminuição da pressão arterial, que eu chamo de hipotensão. Além disso, ele dificulta de fazer diástole, ele dificulta o retorno do sangue para o coração, fazendo com que aconteça êxtase de jugular, ou turgência de jugular, ou estenose, a jugular está turva. E também nesse caso, na ausculta cardíaca, as bolhas cardíacas vão estar o quê? Abafadas, hipofonética. E eu falei que o nome desses três negocinhos era tríade de Beck. Entendeu? Então, claro, se eu tenho isso aqui, está obstruindo a função de quem? Do coração. Choque obstrutivo ou cardiogênico o quê? Extrínseco. E o outro tipo seria o pneumotórax hipertensivo. Eu tenho ar aonde? Na pleura. Esse pneumotórax hipertensivo pode ser o quê? Fechado ou aberto. Ele pode ser simples ou hipertensivo. O pneumotórax pode ser fechado ou aberto, simples ou hipertensivo. Mas eu falei, o que gera geralmente choque cardiogênico é o pneumotórax hipertensivo. Porque agora o pulmãozinho está pressionando quem? O coração, dificultando dele fazer diástole e aí chega a mesma parada. Lembrando que no pneumotórax hipertensivo ele não faz hipofonese. Tranquilo aqui? Então, se liga. Choque cardiogênico pode ser o quê? Intrínseco ou extrínseco. Intrínseco de dentro, extrínseco de fora. E o extrínseco ele, geralmente ele obstrui, ele dificulta o funcionamento do coração normal. Geralmente dificultando a sístole ou a diástole? A diástole. Percebeu?
Já no choque distributivo acontece vasodilatação. Diego, me diga exemplo desse choque distributivo. Eu digo agora, olha pra cá, eu tenho choque anafilático, eu tenho choque séptico, eu tenho choque neurogênico, eu tenho choque psicogênico. E esses 4 tipos de choque, eles todos geram o que em comum? Vasodilatação. O que é que muda? O que está gerando essa vasodilatação? No choque anafilático, que acontece devido a uma reação alérgica, eu tenho células de defesa, por exemplo, os basófilos e os mastócitos, liberando histamina. Dilata o vaso, aumenta a permeabilidade vascular. Aí é muito comum de fazer angioedema de laringe, que é o edema de glote. E além disso, ó, dilatou o vaso, a pressão, ó, cai. Se baixou a pressão, não chega sangue. Se não chega sangue, não chega oxigênio, ele tem choque. Aí eu tenho o quê? Choque séptico, que acontece devido a um processo o quê? Inflamatório. E nesse processo inflamatório, eu tenho liberação de citocinas, de citoquinas, que sinalizam as células e também geram a vasodilatação. Já no choque neurogênico, eu falei para você o seguinte, acontece uma lesão do sistema nervoso autônomo que simpático ou parasimpático? Simpático. Se bloqueia o simpático, eu tenho um bloqueio adrenérgico. Diego, tá rápido. Tá rápido, eu sei que tá rápido. É só você focar a atenção em mim. E se liga, é revisão. A gente já viu isso, não já? Então se liga. No choque neurogênico eu tenho um bloqueio adrenérgico. Se bloqueio adrenérgico, eu não tenho mais uma ação da adrenalina. Não vai ter vasoconstricção. Inclusive, eu disse pra você o seguinte, o choque neurogênico é o do contra, não é? A pele vai estar como aí? Quente e seca. A frequência cardíaca diminuída. A pupila no choque hipovolêmico hemorrágico dilata. Aqui faz o contrário, o paciente faz miose, a pupila é bem pequenininha. Tranquilo? Então o choque neurogênico eu tenho um bloqueio adrenérgico. E o choque psicogênico eu tenho um estímulo vagal, que eu falei para você aqui, que é o 10º par de nervo craniano. E aí também gera vasodilatação, diminui pressão arterial, a parada toda lá. Ok? E ainda deu um macetezinho para você que deixar registrado aí, para caso você queira lembrar depois. Eu disse o seguinte, para você lembrar, você memorizar os pares de nervo craniano, os 12 pares de nervo craniano, você usa o mnemônicozinho, né? Como? Onde o órgão tem traumatismo, a função varia grandemente, verificando-se até hemorragias. Para lembrar dos 12 pares de nervo craniano, onde o órgão tem traumatismo, a função varia grandemente, verificando-se até hemorragia. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Mas nesse momento a gente quer lembrar de qual? O vago, por conta do choque psicogênico. Mas eu também falei do oculomotor no caso da anisocoria, por conta de um traumatismo crânioencefálico. Se ligou? E para terminar, o choque hipovolêmico. Lembrando mais uma vez que choque hipovolêmico eu tenho hipovolemia absoluta, enquanto no choque distributivo eu tenho hipovolemia relativa. Aqui de fato o cara está perdendo volume. Seja por conta de uma queimadura que perdeu lá a pele e tal, o cara está perdendo volume. Seja diarreia, vômito, não sei, desidratação. Ou no caso, ainda fala aí, por conta que ele está perdendo sangue. E eu falei para você o seguinte, eu classifico essa questão de perda de volume em 4 classes, que é chamada de classificação do choque hemorrágico. E eu tenho classe 1, classe 2, 3 e 4. A classe 1, o cara perde até 15% de sangue, uma base aí de 750 ml. Classe 2, ele vai perder de 15 a 30%, vai ser de 750 a 1500 ml. Na classe 4, ele perde de 30 a 40% de sangue, isso vai dar uma perda de média de 1500 a 2000 ml. E a classe 4, ele perde mais que 40%, que é uma perda de mais de 2000 ml. Sucesso? Aí o seguinte, paciente classe 1, ele só aumenta a frequência cardíaca. Paciente classe 2, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a frequência respiratória. Classe 3, ele aumenta a frequência cardíaca, respiratória e a pressão baixa. E a classe 4, além de aumentar a frequência cardíaca e respiratória, a pressão também baixa, só que aí os valores já são o quê? Maiores, já são mais preocupantes. Lembrando que no exame primário é uma das principais condutas, né, hoje, que é o X, a ABCDE, onde o X é conter as grandes hemorragias externas. Grandes hemorragias externas. E para conter grande hemorragia, eu posso fazer compressão direta
curativo compressivo ou o uso do torniquete. Eu tenho que conter essa hemorragia. E até para terminar, geralmente o cara fala o seguinte, não sei se você ouviu falar disso, tá? Já passou da revisão, mas só para você se ligar nisso. Muitas vezes o pessoal comenta o seguinte, qual é a hemorragia mais grave? Já ouviu falar disso? Eu até já falo, eu falo disso em todo canto. Para totalmente você começar a pensar diferente. Qual é a hemorragia mais grave, arterial ou a venosa? É muito comum que você pense que a hemorragia mais grave é o quê? Arterial, né? Eu digo para você que a resposta é depende. Se eu tiver hemorragia numa artéria da mão com a veia cava inferior, qual é mais grave? Provavelmente da veia cava. Então, a resposta é depende. Qual é a hemorragia mais grave? É interna ou a externa? Depende. Eu posso ter hemorragia interna que não seja tão significativa e hemorragia externa que seja o quê? Mais significativa. Qual é a hemorragia mais grave? É que o cara perde menos sangue ou que perde mais sangue? Depende. Como assim, Diego? O cara perder 200 ml, 300 ml na cabeça, você disse caro isso tudo. É diferente dele perder 600 ml na perna. Então não importa você só querer memorizar, o paciente mais grave é aquele que é hemorragia arterial, interna e que perde mais sangue. Não necessariamente vai ser. Na maioria dos casos até é. Mas eu não posso admitir isso como regra. Eu tenho que parar para poder analisar o fundamento e não detalhinho. Geralmente a hemorragia arterial é mais grave, mas eu não vou dizer que é sempre. Geralmente a hemorragia interna é mais grave, quando eu consigo identificar na hora, muitas vezes eu só consigo identificar depois e tal, mas geralmente é, mas eu não vou dizer que é regra sempre ser, entende? Geralmente é regra o cara que perde mais sangue ser mais grave, mas geralmente é comum você ouvir isso, mas não posso admitir isso como uma verdade absoluta. A resposta depende. Eu tenho que ter a capacidade de avaliar meu paciente para poder identificar a sua necessidade e aí sim eu tomar a melhor conduta. Tranquilo? Sucesso total.